O nosso tema de hoje é compaixão. Para a gente falar de compaixão, a pessoa melhor que a gente tem como exemplo é a pessoa de Jesus. Então eu queria ler para vocês João 14, versículos 5 a 9 e o versículo de número 12. E hoje eu vou ler da Nova Versão Internacional, porque a minha Bíblia, a mensagem está aqui no escritório da igreja e eu não tive tempo ainda de vir aqui. Então vamos ler João 14, versículos 5 a 9, da Nova Versão Internacional, está aí para vocês. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Versículo de número 9. Disse Felipe. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Versículo de número 12. Digo a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Vamos orar? Senhor, nesta hora que nós abrimos a Tua palavra, eu quero te pedir em nome de Jesus, que essas palavras possam não somente ressoar nos nossos corações, como elas possam ser transformadoras, para que nós consigamos distinguir para onde vai Jesus, para que nós possamos trilhar o seu mesmo caminho, para que nós possamos verdadeiramente seguir o Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, através do Teu Santo Espírito. Eu te peço em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: Amém. Esse diálogo é muito pregado. Muitos pastores, muita gente prega sobre esse diálogo entre Jesus e Felipe. Quando os discípulos estão pedindo a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus, de uma certa maneira, fica indignado. Poxa vida, eu estou com vocês há tanto tempo, fazendo as obras do Pai, e vocês ainda estão me perguntando: mostra-nos o Pai? E a Bíblia Sagrada nos diz em João, capítulo de número 1, versículo de número 1, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, quem é Jesus? Jesus é o Pai, que se fez carne e veio habitar entre nós para nos ensinar o caminho. Então Jesus diz: eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Isto é, vocês querem ver Deus? Olhe para as atitudes de Jesus. É impressionante esse diálogo, porque Jesus tomou atitudes radicais. E eu queria compartilhar com vocês hoje à noite algumas atitudes radicais, alguns comportamentos radicais de Jesus. E todas as suas atitudes, os seus comportamentos, era para dizer uma coisa: a religião só é válida, ou a sua busca de Deus só é válida, a vida está acima da religião. Se a religião, que naquela época os escribas, fariseus, eles seguiam as leis de Moisés, se essas leis não serviam para potencializar a vida, não serviam para servir ao ser humano, elas tinham que ser desvalidadas. Então, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele está dizendo: olhem para o meu comportamento, olhem para as minhas atitudes, e é isso que Deus quer
e eu sou o pai, eu sou o representante do pai, eu sou o pai verdadeiramente. E a lei de Moisés não pode estar acima da vida. E aí, onde nós vamos conversar um pouco hoje à noite sobre compaixão, sobre acolhimento, sobre a verdadeira religião que deve servir para promover vida, porque Ele é a vida. Então, Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu achei interessante que os discípulos estavam loucos para ver o Pai, porque eles estavam esperando um Deus vingativo, eles estavam esperando um Deus punidor. Jesus sai do seu caminho propositalmente e vai falar com uma mulher samaritana que já tinha 4 maridos. E esse que ela estava agora não era dela também. E Jesus sai do caminho e diz: eu vou falar com essa mulher, eu vou oferecer a ela a água da vida. E os discípulos ficam em polvorosa. Como? Primeiro, falar com uma mulher já era, um homem falar com uma mulher já era vergonhoso. Porque a mulher, na tradição judaica, na época do Antigo Testamento, ela não podia ser conhecida nem nos portais da cidade, nem como mulher de má fama e nem como uma mulher boa. Ela tinha que ser um negócio bem escondido, bem misterioso. Por isso que Sara ouvia os anjos conversando com o marido dela por trás da porta. Porque quando um homem vinha visitar o seu marido, tem muito homem aqui pensando assim: ah, como eu queria que ainda fosse assim. Já era. Estamos no século 21. Que quando os maridos eram visitados, as mulheres tinham que se esconder no quarto, porque era proibido as mulheres irem para o átrio, para a sala de visita, porque elas eram, uns eram à esquerda, tanto que no censo mulher não era contada. Aí eles diziam, tinha 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Aí vocês imaginam um monte de gente que tinha, né? No monte, quando Jesus pregou. Então, Jesus chega e quem são os melhores amigos de Jesus? Maria e Marta. E Jesus entra na casa delas, que era proibido, e Maria senta-se aos seus pés. Por isso que foi hoje a gente não acha escandaloso, mas foi um escândalo Jesus deixar a mulher chorar e limpar os pés de Jesus com seu cabelo. Não pode. A mulher que quebrou um vidro de perfume assim em Jesus para ungí-lo, não pode. As mulheres não podiam se aproximar dos homens. Por isso que foi um escândalo a mulher que estava com hemorragia há 12 anos tocar na veste de Jesus. Foi um escândalo Jesus falar com ela. Na verdade, Jesus fez muitos escândalos para os religiosos, mas as atitudes dele em alcançar essas pessoas que eram oprimidas, desvalidas, escorraçadas Jesus curou 10 leprosos. E disse para eles, vão se apresentar aos sacerdotes. Aí tinham 9 judeus e 1 samaritano. Só o samaritano voltou para agradecê-lo. 10 leprosos. E ele disse, vamos se apresentar aos sacerdotes? Como quer dizer assim, agora, porque os leprosos não podiam entrar nem na comunidade e nem muito menos se apresentar aos sacerdotes, muito menos entrar no templo. Que religião é essa que não permite que os pobres, que não permite que os doentes e que as mulheres entrem nos seus templos? Então Jesus veio para desvalidar essa lei. Por quê? Porque Deus é amor. Tiago 2, versículo de número 1, diz assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Capítulo 2 de Tiago, versículo de número 5. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Versículo 8. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrarão, desculpe, eu fiz aí errado, encontrada na escritura que diz,
ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Então, por todo o Novo Testamento, o que é que a Bíblia, o que é que o Novo Testamento está nos falando de compaixão? Olha só, versículo de número 12, diz assim, de Tiago: falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido com X, tá, gente? Porque será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Aí, a parte final. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Na verdade, a misericórdia nas obras de Jesus mostra que ele triunfou sobre a lei, sobre o juízo, sobre o literalismo da lei. Então, se converter a Cristo não é só acreditar numa pessoa. Não é só dizer, ir à frente, levantar a mão e dizer, eu sou salvo. Se converter a Cristo, e se você diz que realmente acredita em Deus, entregou a sua vida em Deus, você precisa se comportar de uma maneira comprometida com a verdade desse evangelho. E a verdade desse evangelho é que Deus é amor. Qual é o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas? Quem é que sabe? Gálatas 5:22. Porque o fruto do Espírito é amor, não é os frutos do Espírito. Aí o amor vai se desdobrar em outras atitudes. Porque o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, fé, outros dizem fidelidade, e domínio próprio. Porque o fruto do Espírito, isto é, se você anda no Espírito, se você confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, o fruto que você como pessoa deve dar é amor. Amor, gozo, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, misericórdia, fé e mansidão e autocontrole, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. O Rabino Meir falou assim: qualquer interpretação das Escrituras que gere ódio, desprezo ou desdém por outras pessoas é ilegítima. Qualquer interpretação das Escrituras que gere ódio, desdém por outras pessoas é ilegítima, porque Deus é amor. E Jesus disse: olha, eu sou o caminho. Olhe para o meu comportamento, olhe para as minhas atitudes, que você está no caminho certo, que você está agindo corretamente. Vamos ver quais foram as pessoas, ou quais foram os comportamentos de compaixão que Jesus nos ensinou. Primeiro, Jesus nos ensinou a ter compaixão com os inimigos. Mas aí vem Jesus e diz assim: não, quando vocês orarem, orem assim: Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos ao que nos tem ofendido. E Jesus diz: quando o teu inimigo te bater do lado da face, dá ao outro lado. É muito difícil, não é verdade? Vamos combinar que é difícil, mas esse é o caminho certo. Jesus veio e disse: olha, tenha compaixão com os seus inimigos. Ele só tem um defeitinho, ele te traiu, mas ele tem outras qualidades. Deixa aí, libera o Espírito de Deus sobre a vida desses inimigos. Jesus também nos ensinou a ter compaixão com os incrédulos, porque ele visitou gentios, ele visitou prostitutas, ele visitou coletores de impostos, ladrões, ele visitou a casa de Zaqueu, ele sentou com as prostitutas, ele perdoou a mulher adúltera. E todas essas atitudes de Jesus, quer dizer, tenha misericórdia com aqueles que não acreditam do mesmo jeito que você. Jesus também nos ensinou a ter compaixão com os estrangeiros, e isso também está lá na lei. Deixa eu ler para vocês, Levíticos 19, versículo de número 33, é um dos mandamentos da lei. Se um estrangeiro viver convosco em vossa terra, não o molesteis, deveis vê-lo como um de vossos compatriotas e amá-los como a vós mesmos, pois também
fostes estrangeiros no Egito. Então, compaixão é acolher o diferente. Como cristã, eu não posso querer fechar as porteiras do Brasil para os sírios. Eu não posso. Eu não posso fechar para os haitianos, eu não posso fechar para os angolanos, eu não posso fechar para ninguém, eu tenho que acolher, nós temos que acolher. A gente tem que abrir as portas do nosso coração e do nosso país para acolher quem está fugindo da guerra, quem está fugindo da fome, quem está fugindo da perseguição política, quem está fugindo. Eu não posso colocar um muro entre mim e o estrangeiro, eu não posso. Compaixão é você se importar com o outro, com o diferente, que não fala a sua mesma língua. Tem um livro que eu li muito, muito bom e eu quero recomendar a vocês, da Karen Armstrong. Karen Armstrong é uma mulher, foi freira durante 13 anos e ela deixou a religião católica e viajou pelo mundo para estudar a compaixão. E o livro chama-se 12 Passos para a Compaixão, porque a compaixão pode ser adquirida, tá? Você não nasce com ela, pode ser ensinada. E aí, a Karen Armstrong, ela viaja o mundo inteiro. Você pode ouvir no YouTube a mensagem dela, escrever para que o mundo se una e escreva uma carta de compaixão para que possamos ter compaixão pelo diferente. Ela notou uma coisa, ela notou que as 3 religiões monoteístas, que são o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, tem como cerne a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Por exemplo, o hinduísmo diz que a regra de ouro deles é: não faça aos outros aquilo que você não quer que façam com você. Então, se eu estivesse fugindo da Síria, da Angola, do Haiti, da guerra, da fome e da pobreza, eu gostaria que o Brasil, que você me acolhesse. Não faça ao outro aquilo que você não quer que façam com você. Chutar e dizer, eu vou viver na minha bolha e pronto. E aí, olha o que aqui Jesus diz. Qual é o maior mandamento da lei de Deus? Ele falou para os discípulos: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua mente, com todas as tuas forças. E o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, qual é? E o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro: amarás ao teu próximo como a si mesmo. É ou não é a regra de ouro do hinduísmo? Não faça aos outros aquilo que você não deseja que façam com você. E eu diria, então vamos refazer essa frase. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a você. Não é amar ao próximo como a si mesmo? Então, o que é que você gostaria se você estivesse sendo perseguido, se você estivesse sendo assassinado, se as suas mulheres da sua comunidade estivessem sendo estupradas? O que é que você gostaria? Acolhimento. Assim, queridos, é o cristianismo. Acolher o diferente. É a regra de ouro do cristianismo. Ame a Deus. Se você ama a Deus de verdade, você vai trilhar os caminhos deles. Que é o quê? Amar o próximo. Tiago, capítulo 1, versículo de número 27. Vamos ler? Diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. A verdadeira religião, se você diz que é cristão, os órfãos e as viúvas eram as pessoas que mais sofriam e que não tinham acolhimento nenhum na época de Jesus. E aí Tiago diz: a verdadeira religião é acolher os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Então, a verdadeira religião é ter compaixão. A verdadeira religião é o amor. O verdadeiro cristão ama. O verdadeiro cristão tem compaixão. O verdadeiro cristão não constrói muro. O verdadeiro cristão não fica numa bolha, com medinho dos sírios, dos haitianos, dos angolanos. A verdadeira religião vai lá. O que é que você está precisando?
Você, sírio, você que precisa do quê? Eu posso te ajudar. A Bethesda deu carradas e carradas de caminhões, a ponto da sinagoga, sinagoga ou mesquita? Da mesquita dizer, pare, a gente não precisa mais. Quando os sírios chegaram aqui. E eles lá no centro, perto da Praça da Sé, estavam dando comida a 500 imigrantes, 500 refugiados por dia. A gente mandou toneladas e toneladas de comida para eles, porque eles estavam lá no centro e em Santa Amaro. Aí depois disseram, a gente não precisa mais, vamos mandar para Belo Horizonte. Aí a gente parou, não, aí Belo Horizonte, levanta em Belo Horizonte, que é muito difícil a gente mandar para Belo Horizonte. Isso é cristianismo, meus irmãos. Compaixão pelo diferente, pelo pobre, pelos órfãos, pelos desvalidos, pelos oprimidos. Isso é ser cristão. Trilhar o caminho de Cristo é alcançar os pobres, os necessitados, todos aqueles que são, como é que a gente chama? Desprezados pela sociedade. Mas nós, como cristãos, não podemos desprezar o diferente. Nós temos que acolher aquele que sofre. E aí eu preguei hoje de manhã e Jesus nos diz para acolher os pobres, para não fazer acepção de pessoas. Eu amo os pobres, eu amo os ricos, eu amo os classe média, amo todo mundo. Mas não é porque eu sou boa, não. Tento seguir o caminho de Jesus. E o caminho de Jesus é compaixão pelo pecador, pelo incrédulo. Quando nós priorizamos alguma coisa, nós sempre arranjamos tempo para aquilo que achamos prioridade. Então, se você quer exercer compaixão, você vai arranjar tempo. Mas se você é acomodado na sua cadeirinha, na sua casinha, na sua profissão, não sei o quê, eu gostaria de lhe dizer, sai da tua bolha e vamos colocar a mão no arado e vamos ajudar e acolher o estrangeiro. Quando eu digo o estrangeiro, não é só os refugiados, mas a pessoa que não pensa como eu, que não é igual a mim, que precisa, eu sei que está precisando de acolhimento. Porque a Bíblia diz que é assim que o nosso Pai será glorificado no céu, pelas nossas boas obras aqui na terra. Você quer que as pessoas acreditem nesse mesmo Deus que você diz acreditar? Você precisa mostrá-lo através do seu comportamento. E Jesus diz, poxa Felipe, estou contigo há tanto tempo e você ainda vem me perguntar para te mostrar o Pai. Eu já estou te mostrando com minhas atitudes assim. Vocês podem dizer, poxa vida, vizinho, vizinha, sei lá quem, eu estou contigo há tanto tempo, eu estou aqui contigo, estou te amando, estou te ajudando e você ainda está em busca de Deus. Como é que Deus vai cuidar? Como é que Deus vai amar? Como é que Deus vai acolher? É através de você e através de mim. Amém?